Olá, eu sou Humberto Viana, sou cirurgião dentista, formei em 1977, lá na minha querida Uberaba, na Uniub. Sou especialista em ortopedia funcional dos maxilares, sou terapeuta neural e trabalho com ozônio, sou credenciado pelo CRO para trabalhar com ozonioterapia também. Eu vou ministrar esse bate-papo com a gente aqui, porque isso aqui não é um curso, nem uma palestra de formação, é uma palestra de informação. Ou seja, não quero que ninguém saia daqui fazendo, porque esse não é o intuito da nossa informação, tá bom? Eu gostaria muito que, antes de eu começar, que vocês abrissem o coração de vocês, abrissem a mente de vocês, pensassem positivo, porque o que eu vou falar aqui para vocês são coisas que a maioria nunca escutou falar, talvez alguns achem um absurdo, mas não é. Então eu quero que vocês estejam assim, receptivos, com o coração bem aberto mesmo, bem amigo, porque eu quero colaborar com vocês. Tudo que eu vou falar aqui está ligado à homeopatia, acupuntura, medicina quântica, medicina germânica, enfim, tudo. E muito do que eu vou falar, talvez você não esteja preparado para escutar. Por exemplo, como que você me explicaria uma cárie isolada no dente 16, por exemplo? No decorrer dessa palestra, vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês que os dentes se relacionam com os órgãos à distância. E o 16 é um dente que está relacionado, por exemplo, com o pâncreas. Tem outros relacionamentos também, mas, por exemplo, com o pâncreas. E o pâncreas está ligado a quê? Insulina e glucagon, não é verdade? Então, como que é possível, numa boca que é o mesmo meio ambiente, que tem as mesmas bactérias, foi dar uma cárie no 16? Por que não deu cárie também no 17, ou no 15, ou do outro lado, lá nos outros dentes dos outros lados? Então, dentro da nossa explicação na terapia neural, é porque o nosso corpo ele é muito inteligente. Antes de você falecer, ele vai estourar as doenças nas partes menos importantes. O cabelo começa a cair, a unha começa a quebrar, né? Os dentes começam a cariar, não é verdade? Então, desse paciente que apresenta uma cárie no dente número 16, eu volto a dizer que esse dente não está relacionado só com o pâncreas, tem outros relacionamentos também. Mas o pâncreas é um deles. Então, isso pode indicar que esse paciente está tendo algum problema relacionado com diabetes. Um breve currículo meu na terapia neural, eu comecei aí com o Dr. Andrés Peralta, que é um argentino, um médico. Ele deu um curso aqui no Brasil para nós, foi um curso de alguns meses, e ele é de Córdoba, né? E posteriormente a ele, eu tive cursos com o Dr. Jorge Humberto Peta, da Colômbia, fiz um estágio na clínica do Dr. Luiz Augusto Jean Bartolomé em Córdoba. Depois eu fiz um curso do Dr. Joel Alves no Rio de Janeiro. Depois eu fiz curso com a doutora Kátia Nakazone e o Dr. Edson Kazuma em Ribeirão Preto. Participei do primeiro encontro no Congresso Latino-Americano de Odontologia Neurofocal. O termo que a gente usa na odontologia relacionado à terapia neural é odontofocal. E eu sempre pergunto para meus pacientes, né, uma frase que tem aqui do Hipócrates, que ele dizia assim: antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir de todas as coisas que o fizeram adoecer. Porque não adianta, se essa pessoa continuar com uma vida sedentária, se alimentando mal, não praticando esporte, não dormindo bem, fumando, bebendo, não tem milagre. Como toda terapia, a gente precisa ter uma ajuda de quem está sendo ajudado. As doenças, na maioria das vezes, aparecem diante de um evento emocional grave e inesperado. Procure fazer uma autoobservação nas doenças que aparecem, quando é que elas apareceram e por que elas podem ter aparecido. Então, por exemplo, se você for estudar na medicina germânica, o Dr. Rick Hammer, um médico oncologista alemão, saudável, sua esposa saudável também, apareceu um câncer de testículo nele e de ovário na mulher após a perda do filho, um filho com 17 anos,
que foi assassinado com uma bala perdida, né? E esse trauma foi tão grande que ele adquiriu um câncer de testículo e a mulher um câncer de ovário. E ele disse, bom, isso não pode ser coincidência. E começou a estudar isso a fundo e ele salvou a vida de milhares de pessoas que estavam em estado terminal, mas de milhares, não são de centenas, não, são de milhares de pessoas mesmo, que estavam em estado terminal com câncer. Ele era oncologista, todas muito bem documentadas, com biópsia, exame de sangue, tomografia, ressonância magnética, radiografia. O que vocês imaginarem desses exames, esse Dr. Rick Hammer estava com todos eles. Tentaram prendê-lo por mais de 3 vezes, como se estivesse praticando um charlatanismo, mas não conseguiram diante da documentação que ele tinha em mãos. E ele conseguiu, é lógico que alguns morreram, mas uma grande maioria ele conseguiu salvar. O Bruce Lipton também, aí vai para a terapia quântica, ele mostra que existem 3 possibilidades de aparecer as doenças. Trauma físico, né, um acidente de carro, uma pancada. As toxinas, né, da agricultura e petroquímica. E principalmente, mente e pensamentos desarmoniosos. Então tudo está na nossa mente, no nosso cérebro. Bom, por que eu procurei a terapia neural? Pelo motivo bem óbvio. Eu não tinha o sucesso que eu gostaria de ter na minha especialidade. Quando as pessoas me procuravam com dor, eu nunca associei a dor a um evento emocional, a um conflito emocional. Para mim, a dor era apenas física, né? E através da terapia neural, quando você começa a estudar a terapia neural, você vai ver que não é bem assim, né? Eu diria que a parte emocional é mais importante que a parte física. A partir da hora que eu comecei a levar em consideração os problemas emocionais dos meus pacientes, os conflitos que eles tinham, né, o meu sucesso em relação à dor triplicou. Eu costumo citar o Dr. Joel Alves, um grande profissional que eu fiz curso já com ele, e em entrevistas ele fala que ele procurou a terapia neural porque ele estava quase perdendo as pernas dele, por uma doença que eu não sei qual que é, porque ele não revelou, mas ele estava perdendo as pernas. E através do tratamento com terapia neural, ele está vivo até hoje, normalmente, anda normal e não perdeu as suas pernas. Um outro colega também, bem conhecido da ortopedia e na terapia também, o Dr. Mário Zonta, estou referindo ao nome dele aqui porque ele tem uma entrevista que ele deu na televisão, então isso é público, também curou de um problema que ele tinha em relação à próstata com terapia neural. E eu mesmo, eu tinha dores no joelho, as dores desapareceram, eu tinha um problema na visão que chama mosca volante, que é um mosquitinho que fica andando aqui e dá uns flashes. Procurei vários médicos e eles falavam que isso não tinha cura. E eu, com a terapia neural, isso desapareceu, eu nunca mais tive. E onde nasceu a terapia neural? Bom, onde nasceu mesmo me parece que foi na Rússia, mas ela criou bastante força por volta de 1925, com esses 2 médicos que vocês estão vendo aí, Dr. Walter e Ferdinand Junick, são 2 alemães, que foram fazer o quê? Eles tinham uma irmã com dores no corpo inteiro, com muita enxaqueca, e eles foram aplicar um analgésico nela, que era um analgésico para aplicar endovenosa, na veia, e aplicaram no músculo. E eles ficaram espantados, porque assim que eles aplicaram no músculo esse analgésico, as dores desapareceram. Porque quando é na veia, a reação é bem mais rápida do que no músculo. E era para aplicar na veia, mas aplicaram no músculo. E a reação foi imediata. Isso eles batizaram com o nome de fenômeno em segundos. Então, na terapia neural, existe isso. Muitas vezes o paciente aparece com dor e a dor desaparece na hora, após a aplicação da procaína. Aí o que eles fizeram? Eles foram ver nesse analgésico o que tinha lá dentro que poderia ter feito esse efeito de desaparecer a dor na hora. E eles viram que lá tinha a procaína, que é
anestésico. Muito bem, então as pessoas falaram sim. Bom, então está explicado. Como a procaína é um anestésico, é por isso que a dor desaparece ou melhora. Não, mas não é isso. Realmente, a procaína é um anestésico, foi criada em 1905, porém nós usamos ela em baixíssima concentração, 0,5%, 0,7%, 2%. Quando eu borrifo dentro do nariz eu uso a 5%, mas no dia a dia, para aplicação, eu uso 0,7%, tá bom? Então ela não tem o poder de anestésico, porque ela é muito diluída, ela não vicia, ela praticamente não tem efeitos colaterais, tá bom? O que acontece muito é as pessoas confundirem alguma reação com os fenômenos de Hersheimer. O que são os fenômenos de Hersheimer? Nós temos 5 filtros naturais no corpo que filtram as toxinas, que filtram as sujeiras. O fígado, rim, pele, pulmão e intestino, pulmões e intestino. Quando o nosso organismo está muito sujo, o que acontece? Os nossos filtros não são capazes de filtrar toda essa sujeira e devolvem parte dessa sujeira, dessas toxinas para o sangue. Então a pessoa tem algumas reações como labirintite, vômito, diarreia, febre. O importante é ela saber que tudo isso que ela está tendo é o próprio corpo que está fazendo uma autorregulação. É o corpo nosso que cura. Quando você tem uma gripe, não é o remédio que cura a sua gripe, o remédio tira o sintoma. Quem cura a gripe é o seu corpo. E se ela é usada em baixíssima concentração, o que acontece com a aplicação da procaína diluída a 0,7%? Bom, ela faz uma repolarização. Essa repolarização seria o seguinte: uma célula normal, saudável, ela tem de menos 40 a menos 90 milivolts. Uma célula doente tem menos que isso ou mais que isso. Por exemplo, uma célula cancerígena tem menos 200 milivolts. E a procaína, quando você injeta no organismo, ela provoca uma descarga de 290 milivolts positivo, anulando aqueles menos 200 e repolarizando a célula para ela ficar entre os 40 e os 90 negativo. Ela ajuda também a regularizar o pH dos tecidos, tá bom? E ela é um vasodilatador. E como que é feito então a terapia neural no paciente? Através de uma história de vida. Então, o paciente vai sentar aqui junto comigo e eu vou, através de uma história de sua vida, ele vai me relatar fatos e através desses fatos eu vou determinar quais seriam aquilo que nós chamamos de campos de interferência que podem estar gerando aqueles conflitos. Então, eu vou pedir para ele uma radiografia panorâmica desocluída, tá bom? Para poder olhar quais seriam esses campos de interferência que podem estar produzindo, né, essas dores, esses conflitos, enfim. E por que então um raio-x panorâmico? Porque 80% dos campos de interferência começam na boca. Então, os trabalhos do Dr. Volkramer, ele era um acupunturista, um médico alemão, tá bom? Ele se associou a um engenheiro mecânico, Fritz Werner, e fizeram um aparelho que eles queriam comprovar aquilo que a medicina chinesa já falava, que cada órgão tem ligação com outros órgãos, cada dente tem ligação com órgãos à distância, e através de um aparelho semelhante a um transmissor de rádio, ele conseguiu medir a frequência de cada dente e de cada órgão e mapeou isso tudo. Então, por exemplo, para eu falar aqui anteriormente no vídeo que eu falei que o 16 está relacionado com o pâncreas, né? É porque a frequência era a mesma. Quando eu falo que os incisivos estão relacionados com a bexiga, com os rins, por exemplo, é porque a frequência é a mesma. Então ele colocava o aparelho no dente e no órgão, tá? E mapeou o dente inteiro através desse trabalho. Então, os dentes se comunicam com os órgãos à distância. Você pode ver nessa foto aí, cada dente, cada órgão, ou seja, com o corpo inteiro, tá bom? E o que seriam campos de interferência que eu falei, que eu vou olhar através de uma radiografia panorâmica?
São considerados campos de interferência os tecidos alterados cronicamente. Então, por exemplo, extrações dentárias, endodontias, restaurações de amálgama, implantes dentários, cicatrizes, tatuagens, cicatrizes emocionais, contenções rígidas de ortodontia, porque a boca não foi feita para ter metal, corrente galvânica produzida por esses metais, né? E nico. Bom, o que seria nico? Que é uma coisa nova para a maioria dos odontólogos. Nico é uma sigla, quer dizer neuralgia induzida por cavitação osteonecrótica. O que seria isso? 90% das pessoas que extraíram os terceiros molares, os dentes do siso, tem nico, que é uma cavidade. Então, nesse slide, vocês conseguem ver aqui uma radiografia sem contraste e do lado uma radiografia com contraste. Toda essa área que ficou esbranquiçada aqui, olha, é nico, que é um tecido gorduroso, né? E que quem trouxe isso para nós foi o Dr. Laí Ribeiro, através do Dr. Johann Letter, da Alemanha, um médico, um oncologista, odontólogo também, que só trabalha com câncer no hospital onde ele trabalha. Então, é um médico dentista alemão com ampla experiência clínica e responsável por uma linha de pesquisa ampla da correlação dos focos bucais e as doenças sistêmicas. Bom, o que eles encontraram aqui nesse tecido gorduroso? Eles encontraram alguns marcadores químicos, né? Como o fator de crescimento F2, as interleucinas 1RA, e o CCL5, que é o HUNTS, muito alterados. Então, por exemplo, aqui você pode perceber que o HUNTS, o normal que fica entre 149 mais ou menos, ele está com 5.218. A interleucina está com 731, o normal é 195. E o fator de crescimento está com 777,9 e o normal é 27,6 mais ou menos. Então, o que esse fator de crescimento faz com essas células cancerígenas, né? O fator de crescimento produz a mobilidade da célula. A interleucina, ela é bloqueadora, então é uma doença que não tem dor, a não ser quando pega um trigêmeo da vida, aí sim ela pode ter uma dor, mas fora isso é uma doença silenciosa. E o HUNTS alterado produz a metástase. Então já foi encontrado no nico, na mandíbula e na maxila, células cancerígenas de câncer de próstata e de mama. O que não se sabe é que se foi da mandíbula, foi para a mama ou se foi da mama para lá. Mas já foi encontrado. Então, uma pessoa que tem câncer de mama ou até de próstata, se ela tiver nico, a possibilidade de cura diminui bastante. Só que aqui no Brasil não tem nenhum laboratório ainda que faz o exame de sangue para saber como é que está a alteração dessas citocinas aqui, por exemplo. Bom, existe alguma base científica para a terapia neural? Olha, tudo começou com os trabalhos de Ivan Pavlov, esse russo aí que foi prêmio Nobel em 1904. O que ele fez, né? Ele fez uma coisa chamada reflexo condicionado. Ele pegou um pedaço de carne, mostrou para o cachorro, aí o cachorro salivou. E ele deu a carne para o cachorro comeu. Depois ele mostrava um pedaço de carne e tocava uma música. E o cachorro salivava porque ele vinha carne. Mas sempre que ele fazia isso, ele usava a mesma música. Até que chegou um dia que, sem mostrar a carne para o cachorro, só de tocar a música, ele já salivava. Isso ele chamou então de reflexo condicionado. Isso acontece com a gente em programas de televisão, em alguns jornais famosos que existem. Quando toca a música do jornal, você não está nem vendo a televisão, mas você sabe que é aquele jornal, aquele determinado jornal. Ele fazia de outras maneiras também, com estímulos bons, né, que seria esse da música, mas até com estímulo ruim também, com choque, por exemplo, né, com apito, com buzinas. Ele fez uma outra coisa também, que ele introduziu um catéter no ânus do cachorro, aplicava uma solução para o cachorro produzir algumas enzimas, e depois de um certo tempo também, só de colocar esse catéter no ânus do cachorro, sem jogar o produto químico lá dentro, o cachorro também já produzia o que ele queria. Então, ele chamou isso de
reflexo condicionado. Muito bem. Isso tudo está ligado aonde? Onde é que ficam as nossas memórias? Numa parte aqui do cérebro que eu estou mostrando aqui para vocês, que nós chamamos de sistema límbico, né? E o importante é que o cérebro não sabe a diferença entre pensamento e realidade. Por isso que quando você assiste um filme de amor, que você chora, que foi uma coisa triste, porque o seu cérebro achou que aquilo era real. Ou um filme de guerra, por exemplo, por isso que às vezes a pessoa que tem insônia, se antes de dormir ela assistir um filme de guerra, por exemplo, ela não vai dormir porque ela vai ter muita adrenalina, muita noradrenalina no seu corpo, e não vai, porque o filme não entende aquilo como se fosse uma distração, ele entende aquilo como se fosse uma realidade. Então eu coloquei aqui que a raiva dura 90 segundos, e as pessoas às vezes riem, né? Mas como que a raiva dura 90 segundos? Eu sinto raiva de um cara faz 2 anos. Pois é, você está adoecendo, porque na verdade a raiva dura 90 segundos. Para você ter raiva de novo, você tem que pensar no fato de novo. Então, por exemplo, se você me viu riscando o teu carro, é lógico, você vai ter raiva de mim. Mas essa raiva, o máximo, ela vai durar 90 segundos. Para você ter raiva de novo, você vai ter que pensar em mim de novo. Então, o seu cérebro fica produzindo cortisol, adrenalina, coisas que são ruins para nós. Por isso que é importante você perdoar, tá? Então, as nossas reações ficam tudo aqui no sistema límbico. No lóbulo frontal, eu tenho o refreamento do sistema límbico. Só que, para nossa defesa, nossa sobrevivência, às vezes vocês escutam falar assim, olha, não reajam a um assalto, né? E às vezes você vê um velhinho de 90 anos reagindo. Por quê? Porque primeiro passa pelo sistema límbico, para depois ir para o lóbulo frontal. Então os antigos já eram sábios, eles falavam assim, olha, conta até 10, respira fundo, porque muitas vezes você magoa uma pessoa por falar coisas que depois você se arrepende. Então as nossas memórias ficam lá no sistema límbico. Então o nosso sistema autônomo, ele é estimulado pela mente. O equilíbrio disso, que nós chamamos de homeostase, se dá pelo equilíbrio do sistema, que nós chamamos do sistema autônomo, simpático e parasimpático. Antigamente eu era muito simpático, eu brigava por qualquer coisa, eu remoía por qualquer coisa, eu não sabia perdoar, eu vivia estressado, então meu sistema simpático sempre lá em cima. Então essa contração muscular, dores, bruxismo, apertamento, raiva, cortisol, quebra a unha, cai cabelo e por aí vai. Então aprendo a perdoar, mas perdoar com o coração. Como é que você sabe que você perdoou alguém? Quando você acordar e no dia seguinte, não é a primeira coisa que você vai lembrar. Então, quais seriam as indicações, né? Tem milhares de indicações para você fazer uma terapia neural, mas a gente costuma falar que ela tira a dor da alma. Então, dor física, emocional, depressão, DTM, fibromialgia, pensamentos suicidas, tristeza, angústia. Tem tudo que você imaginar, a terapia neural pode contribuir para ajudar a melhorar a condição daquele paciente. Eu não vou dizer que ela é milagrosa, que cura tudo, porque nada cura tudo, tá bom? Mas ela tem inúmeras indicações e hoje eu posso dizer, afirmar para vocês que é fantástica. O sistema límbico, onde você tem as suas memórias, ele está ligado também com o primeiro par craniano, que é o nervo olfatório, né? O nervo olfatório, ele através do cheiro, né? do perfume, por exemplo, eu me recordo de várias coisas. Eu sei o cheiro do café gostoso, eu sei o cheiro da comida da minha avó, isso me traz lembranças boas, mas isso pode também me trazer lembranças ruins. Então, por exemplo, por que é importante eu trabalhar com o nervo olfatório na terapia neural? Porque vamos supor que você esteja num lugar, na primavera, onde você tem um cheiro da primavera de rosas, por exemplo, né? Tem uma plantação de rosa ali onde você está, e nesse lugar você vai ser assaltado. Então você tem um assalto que foi muito traumatizante, porque o seu colega que estava ao lado foi morto pelos bandidos, você levou uma coronhada, então aquilo criou um conflito em você. E aquilo você vai associar o cheiro desse perfume que estava, no caso, as rosas. Então o que acontece? Toda primavera
que tiver um cheiro de rosa, que você sentiu o cheiro de rosa, você vai lembrar do fato e vai reviver tudo aquilo como se fosse hoje. Tá bom? Então, eu costumo aplicar Procaína a 5% dentro do nariz, aí ela é borrifada, não é injetada com agulha, tá bom? E aí você vai pegar o olfatório, o trigêmeo e o nervo, e o gânglio esfenopalatino, onde tem memórias também. A gente fala também que, por exemplo, nessas memórias de cheiro, disso, aquilo, eu tive uma paciente que com 65 anos, ela falou, Humberto, meu pai tem 84 anos, pensa num pai bom. Eu falei, já pensei. Eu falei, é melhor do que isso que você está pensando aí. Só que basta ele me abraçar para eu ter um sentimento muito ruim. E aí ela não conseguia lembrar. Eu falei, meu pai tem 84 anos. Aí com a terapia neural, como eu acertei o campo de interferência, ela conseguiu lembrar que com 5, 6 anos de idade o pai abusava dela. Então, para resumir, nós tiramos aquilo que estava no inconsciente, trouxemos para o consciente, e aí ela negociou, falei, isso foi tanto tempo, isso foi uma besteira, perdoou o pai, hoje ela vive 100% com o pai. Um outro caso de uma senhorinha que eu estou tratando, né? Ela está com 75 anos hoje, só que com 73 anos ela perdeu o filho e o marido de uma vez só num acidente de carro. E ela começou a desenvolver um Alzheimer. E dentro da terapia neural a gente entende isso como é um jeito dela esquecer daquilo que aconteceu. Então nós estamos tratando dessa moça também, tá bom? Então o cheiro também é importante, o nervo olfatório também participa das nossas lembranças, tá bom? Muita gente pergunta se a terapia neural é igual à acupuntura. Não, não é igual à acupuntura porque primeiro tem a química, né? Lembra da célula, lembra da milivoltagem, que a Procaína tem 290 milivolts positivo, e na acupuntura você não tem a história de vida. Você até usa alguns pontos, né, semelhantes, mas não é igual, é diferente. A acupuntura também é uma boa técnica, né? Um bom tratamento. E aí, os dentes estão ligados às emoções? Bom, além dos órgãos, os dentes estão ligados às emoções e alguns neuromoduladores também. Então eu fiz aqui um esqueminha para vocês, por exemplo, os incisivos, está ligado com a dopamina e está ligado ao medo. Então a pessoa que tem muito medo, medo é uma emoção, não é um sentimento. Medo é uma emoção. Então muita gente que tem medo, quando fala na história de vida para a gente que tem medo, um dos lugares que eu provavelmente vou aplicar neles são os incisivos. Os caninos, está ligado à noradrenalina, que seria a raiva. Você vê que o cachorro, quando ele está bravo, ele mostra os caninos. Então tem pessoa que chega aqui para fazer terapia neural com muita raiva de alguma outra pessoa, do serviço dela, enfim. Então provavelmente nessa pessoa eu vou escolher os caninos para aplicar a terapia neural também. Os premolares, serotonina, está ligado à tristeza. Então a depressão, tristeza, normalmente a depressão está ligada com o fígado, sabe? A gente vai trabalhar isso também, mas provavelmente vou aplicar em alguns premolares. Os molares com acetilcolina, que está ligado ao amor. Então, uma pessoa muito rancorosa, alguma coisa nesse sentido, provavelmente eu vou escolher alguns molares para aplicar também. E os dentes do siso, que é do juízo, estão ligados às endorfinas, problemas emocionais e por aí vai. Eu vou mostrar para vocês agora, resumidamente, tá bom? Um caso clínico de uma senhora de 70 anos de idade. Vou falar um pouquinho da história de vida dela. Vocês estão vendo aí na tela que ela relatou para mim, por exemplo. Isso está resumido, hein? Muita tristeza, vários relacionamentos. Olha, isso não é científico que eu vou falar, mas é de muitas queixas iguais, né? É uma casuística grande. Quando a mulher queixar de muitos problemas ginecológicos e relacionamentos também, namora um, não dá certo, casa com um, não dá certo, casa com dois, não dá certo, isso normalmente está ligado a abuso sexual na infância. Então investiguem isso, porque isso é o que pode ter acontecido com ela lá atrás. Pensamento suicida, né? Pessoa depressiva.
infecção urinária recorrente, muita infecção urinária, constipação intestinal, que é outro problema, principalmente para as mulheres. Eu vejo as mulheres às vezes que ficam semanas sem ir no banheiro, se relaciona mal com a filha sem ter um motivo lógico para isso, brigo com a minha filha direto e reto, não sei o porquê, e ela comigo também. Dor na coluna e diabetes. Então lembra que eu falei no início que a gente pede uma radiografia panorâmica para o paciente? Então olha que interessante a radiografia panorâmica dela aqui, olha. Eu estou mostrando aqui os 4 incisivos superiores, né? E os 4 têm problema. Eu tenho um implante aqui, tem uns aqui com coroas, com núcleos metálicos, canal a desejar, né? Eu preciso tratar esses canais ou retratar esses canais com ozônio, né? O método tradicional e o ozônio também, tá bom? Não é só ozônio. Mas você vê aqui, eles estão relacionados com os órgãos genitais, bexiga. Lembra que ela tem infecções recorrentes na bexiga, né? O problema pode estar vindo dessa região aí. Então eu vou escolher como ponto de aplicação. Então a terapia neural a gente faz com injeções, né? Eu uso agulha de insulina e o líquido eu compro pronto, ele vem em ampolas a 0,7%. E neste caso dessa senhora, os incisivos sem dúvidas, eles vão ter que ser retratados, né? E eu vou aplicar a terapia neural procaína nesses dentes aí. Depois eu tenho aqui, por exemplo, o 16 e o 17. Lembra que eu falei lá atrás que ela tem diabetes? Né? A diabetes é uma doença alimentar também, né? Se eu também não fizer uma dieta rigorosa, não vai ter milagre aplicando só nesses dentes aqui. Mas esses dentes aqui, que é o 16 e o 17, estão relacionados com pâncreas, né? Essa senhora também toma omeprazol, né? A gente tem visto muito as crianças com excesso de coisas ácidas ou até refluxo, onde você olha a face palatina dos dentes, não tem mais esmalte. O esmalte foi embora. E normalmente por conta do refluxo, né? E ela toma omeprazol. E o omeprazol, pantoprazol, qualquer outro desses prazóis da vida, são antiácidos. Então você dá um antiácido quando você deveria dar um ácido, que seria o cloridrato de betaína, e não o omeprazol. Porque como é que funciona isso? Eu tenho o meu esôfago com pH de 6. Eu tenho o meu ácido clorídrico do estômago com pH de 1,5 a 2. São pHs, o estômago é extremamente ácido, o esôfago é 6. Então, quando o ácido do estômago fica fraco, como é que funciona isso? O esôfago, a comida desce para o esôfago, depois que ela foi triturada, passa por uma válvula que chama esofagiana, cai no estômago, que tem um ácido clorídrico bem forte, e depois que faz a digestão no estômago, passa pela válvula, pelo piloro, para ir para o intestino. Acontece que o piloro é uma válvula com pH dependente. Se o ácido não estiver bem forte, ela não abre. Então, por exemplo, a combinação errada dos alimentos, como comer proteína e carboidrato junto, por exemplo, você vai numa churrascaria, come uma carne, em seguida um pedaço de abacaxi, que nem eu já vi nos rodízios da vida que tem por aí. O que acontece? Cai a carne e cai o abacaxi ao mesmo tempo aqui no estômago. As frutas, a digestão é no intestino, a carne no estômago. Então o que acontece? A fruta vai ficar só 20 minutos no estômago, a carne vai ficar 1h30. A fruta vai precisar de um pH de 3, a carne vai precisar de um pH de 1,5. Então o que vai acontecer? Quando a digestão do abacaxi, que eram 20 minutos, foi feita, ela deveria, o piloro deveria abrir e ela desceria. Mas não é isso que acontece, o piloro não abre. Então essa fruta que deveria ficar 20 minutos, vai ficar esperando a digestão da carne. Com isso ela vai fermentar aqui dentro e aí vai dar o refluxo. E aí o ácido fraco, com pH de 4, por exemplo, quando ele volta, ele queima. Quando você joga o omeprazol lá dentro, fica mais fraco, ele volta, mas não queima. Então o sintoma desaparece, mas o problema não. Então teria que tomar, nesse caso, normalmente adultos, né? Normalmente tomam 300 mg de cloridrato de betaína durante as refeições, mas isso é um médico que vai falar para vocês, ou quem tem um treinamento nessa área para falar como tem que fazer. Continuando aqui, esses outros dois dentes, 36 e 37, estão ligados à tristeza, tá bom? Lembra que ela falou que era uma pessoa triste lá na frente?
Então, provavelmente, e vocês veem que esses dentes também têm um problema aí. Então, eu provavelmente vou aplicar nesses dentes e receitar um probiótico também. Existe pré-biótico, existe probiótico, existe antibiótico. Eu vou receitar um probiótico para ela tomar, para ajudar na desbiose, lá tentar equilibrar a nossa flora, não é verdade? E melhorar. Continuando, eu tenho aqui o 46 e o 47, que tem a mesma ligação do lado esquerdo, a mesma coisa. Então, talvez eu vou aplicar nesses dentes também. E você vê o seguinte, 90% do nosso sistema autônomo está localizado na pele. Então, eu uso uma injeção com agulha de insulina desse tamanhozinho. A mais profunda que eu faço é a agulha de insulina. Não há necessidade, na minha opinião, no caso do odontólogo, de fazer coisas mais profundas. Quem quiser fazer uma aplicação mais profunda, eu acho que deve deixar para o médico. Mas mesmo assim, eu acho que não há necessidade disso. Se você quer atingir o fígado, por exemplo, você aplica na pele ao redor do fígado que você vai chegar lá no fígado. E aplica no dente relacionado com o fígado também, que seriam os caninos, por exemplo. Tá certo? Então, voltando aqui na nossa cliente, então você vê muita tristeza. Eu falei que eram os pulmões. Então, eu vou aplicar nesses dentes que estão aí na tela. 14, 15, 24, 25 e por aí vai. Vários relacionamentos. Então, ela foi abusada sexualmente quando era mais nova. Vários relacionamentos. Então, eu vou nos incisivos. Pensamento suicida, eu vou no baço, o dente relacionado ao baço, que é o 26 e o 27. E vou no freio labial superior também, porque nessa região aqui por dentro, nós não temos válvulas direcionais. Então, quando você aplica aqui, vai direto para o cérebro. Então, o efeito é instantâneo, é fantástico isso. Infecção urinária, eu vou nos incisivos, que estão relacionados com os rins também, com bexiga. A constipação intestinal, então, eu cortei glúten, açúcar e leite na medida do possível, né? Muita gente não sabe que o glúten fica 64 dias dentro da gente. Então não adianta você comer glúten hoje e falar, vou comer só daqui a 10 dias. Não vai adiantar você fazer isso. A maioria das nossas alergias vem do intestino, que ela se manifesta com espinha, com coceira, com alguma coisa alérgica. E aí você faz o quê? Toma um antialérgico, você ferra com tudo, né? Relaciona mal com a filha. Lembra que eu falei lá atrás sobre a cicatriz, que é um campo de interferência? A primeira cicatriz física nossa é o umbigo. Então, nesse caso, a gente aplica ao redor do umbigo, dentro do umbigo, de preferência na mãe e na filha. Tá bom? A dor na coluna, eu vou nos dentes relacionados com a coluna, que são os incisivos também, que chega até lá no cóccix. C1, C2, L2, L3. E a diabetes? Lembra do dente relacionado com o pâncreas? No 16 e no 17. E se quiser dar umas agulhadinhas na pele ao redor do pâncreas também, ela vai chegar lá também. Tá certo? Então, para resumir tudo para vocês, esse paciente foi em 3 sessões, ele teve 90% de melhora. Eu tenho paciente que cura na mesma sessão, não necessita de outras sessões. Tem pacientes que têm dor, a dor melhora, mas eles voltam depois de um tempo. Mas quando eles voltam, normalmente a dor já não é mais naquela mesma intensidade, a gente aplica de novo. Tem pacientes que precisam de 3, de 4, de 5 sessões. Então vai depender de cada um e do que ele está fazendo. Se ele passou a melhorar, se ele começou a fazer exercício. Exercício, gente, é de segunda a domingo. Não tem esse refresco no domingo ou no sábado, não. São todos os dias. Para você eliminar as toxinas do corpo, você precisa fazer exercício. E alimentação e o estilo de vida. Esse estilo de vida é prêmio Nobel de Medicina em 1912. Alex Carrel provou isso pra gente. Lembra que ele pegou um embrião no coração de galinha, colocou num líquido próprio e o coração bateu por 29 anos. Só parou de bater porque esqueceram de trocar o líquido. Então essa nossa idade biológica nem sempre bate com a idade cronológica. Tem pessoa que tem 60 anos e parece que tem 90. E tem pessoas que têm 90 e parece que tem 40. Então isso depende. Esse nosso
contribuição para os nossos pacientes, para os nossos amigos, para os nossos familiares, não depende só de um tratamento exclusivo. Eu preciso também de uma dieta, do exercício, de um estilo de vida saudável. Tá bom? Bom, obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. O meu contato está aí à disposição de vocês e até a próxima vez.